Boa tarde, estamos no ar com o Primeira Instância, o seu programa jurídico aqui da TV Mix, canal 27 da NET. E você pode participar do programa. Manda um e-mail para contato@primeirainstancia.com, contato@primeirainstancia.com. Manda lá sua sugestão, manda lá sua crítica. Um canal aberto para você, telespectador. E você também que tem uma dúvida jurídica, manda para a gente, contato@primeirainstancia.com. E você também pode assistir toda a programação da TV Mix através do www.tvmixbrasil.com.br, www.tvmixbrasil.com.br. E o programa de hoje vai trazer para você um assunto de maior importância, acidente de trabalho. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com Alejandro Redon. Ele é advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho e também consultor na área de Segurança e Saúde de Trabalho. Alejandro Redon mesmo. Isso. Redon. Isso. Alejandro, muito obrigado pela sua presença aqui de Primeira Instância. E eu quero deixar a seguinte pergunta. Ainda existem muitos acidentes de trabalho aqui no Rio Grande do Norte? Boa tarde. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores do Primeira Instância. Eu quero agradecer o convite, certo? Bom, quanto à sua pergunta, né, se os acidentes têm ocorrido, os acidentes realmente têm ocorrido. Os números são elevadíssimos, né? E nós temos aí, numa 2011, 2012, 2013, praticamente que uma manutenção desses acidentes no patamar de 7 mil ocorrências, né? 7 mil ocorrências registradas, né? É importante dizer que esse número de 7 mil que tem ocorrido, em 2011, 7.600 e alguma coisa, 2012, 7.200 e para 2013, 7 mil e alguma coisa, 7.068, salvo engano. É um decréscimo, mas é um decréscimo mínimo, né? Eles têm se mantido num patamar muito elevado, né? E isso nos leva a tentar entender, a tentar buscar as causas, né? O porquê que os acidentes eles têm se mantido, eles têm ocorrido. Na verdade, tudo parte de uma visão, né? De uma falta de visão, na verdade, das empresas. Alejandro, se juntarmos os anos, vai dar mais de 21, né? Mais de 21 mil mortes. Não, acidentes. Né? Acidentes de trabalho. Desculpe, acidentes de trabalho. Isso dá, assim, se equiparando a uma guerra, está quase uma guerra contra o acidente do trabalho, né? Nós temos vítimas constantes do acidente do trabalho, não é isso? Exatamente. 7 mil é um número elevadíssimo, né? Se nós fizéssemos uma conta, digamos assim, nós teríamos que praticamente 20 acidentes por dia, né? 20 acidentes do trabalho ocorrendo quase que todo dia no estado do Rio Grande do Norte, isso só aqui. Bom, as causas, né, desses números elevados, elas só se atribuem, né, à falta de visão, né, à falta de política de segurança a ser adotada pelas empresas, né? As empresas elas têm focado, né, na produtividade, têm focado na preocupação na produção. Na produção. E muitas vezes elas esquecem de fazer a segurança, né? Elas submetem o trabalhador a algumas condições em que ele em que ele se acidenta, né? Então, o acidente ele não só tem uma só causa, evidentemente que eles são multicausados. A causa dos acidentes são de multicausas, né? A gente sempre diz que é um conjunto de fatores que leva o acidente a ocorrer, né? E o principal fator disso é a falta de uma verdadeira política de segurança, né? Quando a empresa ela tem uma visão de segurança que começa a partir dos proprietários, né? Ou seja, hierarquicamente falando, né? Uma visão de segurança que vem de cima para baixo, você tem uma resposta na redução de acidentes. Mas quando a empresa ela não adota uma política firme de segurança, você tem a ocorrência, os acidentes, enfim, acontecendo e, enfim, deixando uma estatística muito engordada, digamos assim, né? Agora, doutor Alejandro, vocês têm uma média de quantas mortes vêm do acidente de trabalho, que a causa é o acidente de trabalho? Tem essa estatística? Existe essa estatística? Existe. No estado do Rio Grande do Norte, eu trouxe uns números, ocorreram só em morte, eu trouxe aqui,
Pronto, 2011, registradas, tá? É bom que se esclareça isso. São as mortes que foram realmente comunicadas, isso. Enfim. Então, nós tivemos 20 mortes relacionadas a acidente do trabalho no ano de 2011. No ano de 2012, 21 mortes. Em 2013, 27 mortes, não é? Então, são mortes que foram comunicadas pela empresa ao INSS e são as registradas. Agora, são mortes e acidentes, né, que dariam, né, para serem não ser evitados, ter sido prevenidos. Verdade. Né? E falta essa prevenção, né, como você estava falando, né? Exatamente. A prevenção do acidente, ela não existe mágica para acontecer, né? E o que a empresa deve pensar é que tudo parte do princípio de que uma política deve ser adotada, né? Uma política bem sólida de segurança, ela vai fazer com que toda a empresa, né, de todos os níveis hierárquicos, eles se comportem de uma maneira mais segura, né? Então, se a empresa ela tem uma política, ela vai reconhecer que na atividade dela, a primeira coisa que ela tem que fazer é buscar a eliminação dos riscos, certo? Esse é o principal objetivo da segurança. Primeiro você vai buscar a eliminação total do risco. Quando isso não é possível, Robson, a empresa ela vai poder buscar a neutralização desse risco, tá? A neutralização desse risco, ela vai ser uma medida alternativa à eliminação, mas em primeiro lugar você busca a eliminação desse risco. Quando eu não consigo nem eliminar, nem neutralizar, eu vou buscar reduzir o risco. Ou seja, eu faço de tudo para que o meu trabalhador ele fique menos exposto ou que o risco ele possa, caso venha acontecer um acidente, ele traga um menor dano, não é? A partir disso, vencidas essas primeiras etapas, eliminação, neutralização e em terceiro plano a redução, né, eu vou buscar o controle, certo? Caso eu não consiga nenhuma das três, eu vou buscar o controle desse risco. E com o controle desse risco, eu já vou atrair aí uma segunda etapa, um segundo conjunto de etapas, que é a busca pela proteção coletiva, certo? Eu vou tentar, no meu ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho enfim, no ambiente laboral, eu vou buscar com que os riscos eles sejam controlados através de medidas de ordem coletiva, buscando proteger ao maior número de trabalhadores possível. Não conseguindo, eu vou em busca da proteção individual do trabalho, certo? É importante deixar claro que, para os riscos de natureza elétrica, você não vai seguir necessariamente essa ordem, você vai aplicar todas de uma vez, é o que a norma regulamentadora NR10 determina, né? Você vai, além das medidas de natureza coletiva, você vai também adotar medidas de proteção individual, pela questão do risco, né, elétrico. E eu quero saber o seguinte, existe as empresas que não tomam cuidados necessários para se cometer o acidente. Mas também existe o outro lado, né? Do funcionário, do servidor, do funcionário, que também não segue as regras ditadas pela empresa, né? Então, isso também pode ocasionar um acidente de trabalho. Agora, essa pergunta você vai me responder no próximo bloco. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Primeira Instância para você. E lembrando, Primeira Instância também está no ar no primeirainstância.com. primeirainstância.com. Então você acessa lá, você vai ter uma série de notícias referentes aos seus direitos, vai ter os programas gravados. Então você vai lá, www.primeirainstância.com. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. E você sabe, Primeira Instância, o direito começa aqui. Até já. Estamos de volta com o nosso programa jurídico aqui da TV Mix, o Primeira Instância. Você pode participar do programa mandando um e-mail, contato@primeirainstancia.com, contato@primeirainstancia.com, contato@primeirainstancia.com. O programa sempre é gravado todas as segundas-feiras à tarde. Então, você aí pode mandar o seu e-mail, né, para que a gente possa também discutir dúvidas. Aí fica aí o e-mail à sua disposição. Nós estamos conversando hoje
com o doutor Alejandro Rendon, ele que é advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho e também é consultor na área de Segurança e Saúde do Trabalho. E a pergunta que eu deixei no bloco passado foi o seguinte: há também a displicência, vamos dizer assim, ou não cumprimento de algumas regras pelo funcionário e com isso, causando acidente de trabalho. O que é que você diria aos funcionários que de vez em quando querem dar um jeitinho brasileiro e se acaba sofrendo um acidente e ficando afastado, aí tem todo aquele problema. Isso quando não morre, né? Isso, então verdade. A gente tem que deixar muito bem claro que o jeitinho brasileiro não dá certo em locais de trabalho, né? Isso, principalmente quem trabalha num círculo que existe uma segurança maior, né? Verdade. Então, Alejandro, o que é que você diria a esse profissional? Primeira coisa, Robson, o profissional, qualquer profissão, qualquer atividade de trabalho, o trabalhador, né, seja um pai de família, uma mãe de família, né, um jovem, um trabalhador, ele tem que ter por princípio de que não há nenhum trabalho que seja urgente, que seja importante o suficiente que vale a pena ele arriscar a vida dele, né? Não há indenização que compense a perda de um dedo, não há retribuição de nenhum tipo, benefício, enfim, indenização, seguro, que compense uma lesão, né? Então, o trabalhador ele tem que pensar que o seu trabalho ele deve ser executado com o maior afinco possível, com a maior dedicação possível, mas quando esbarrar ali diante de um risco, ele tem que se manifestar, ele vai ter que procurar o seu superior hierárquico e dizer que não vai poder fazer aquele serviço, aquele determinado serviço, a não ser que a empresa ela forneça as condições de segurança, né? Então, ele tem essa possibilidade, né? É importante que se diga que o trabalhador, quando a empresa fornece condições de trabalho, ele deve fazê-lo com toda a segurança possível, né? E quando eventualmente a empresa não fornece as condições de segurança, ele deve procurar a empresa, retornar e se recusar a fazer aquela determinada atividade laboral para que a empresa tenha a oportunidade de sanar os riscos que estão ali presentes e o acidente ele seja evitado. Alejandro, você pode dar alguns exemplos ou um exemplo assim de negligência do funcionário? Sim, é verdade. Uma das ocorrências que mais nos preocupa e que tem levado a um certo número de mortes, não dá para precisar quantas, mas em relação à sua natureza, né, do risco, é o trabalho em altura, não é? Muitas vezes, Robson, a empresa ela fornece um cinto de segurança para trabalho em altura, né? Um cinto adequado, fornece o treinamento que é previsto na norma, fornece capacete, enfim, outros instrumentos e mesmo fiscaliza, né, aquela atividade de trabalho. E aí, quando a empresa menos espera, você tem uma queda, né, o trabalhador, ou seja, a empresa deixou o trabalhador lá trabalhando e fez uma fiscalização, tudo bem, mas quando vai olhar, o trabalhador caiu e quando ele caiu, ele estava sem cinto. O que foi que aconteceu? Do momento em que a empresa disse, está tudo certo aqui, às vezes é um técnico de segurança que está ali acompanhando a atividade, quando ele vai para uma outra frente de serviço, quando retorna, às vezes o trabalhador ele tem tirado o cinto de segurança, né? Às vezes lá em altura. Isso é uma negligência que fatalmente, ocorrendo uma queda, ele virá a falecer, né? Isso tem ocorrido. Eventualmente você vê por aí noticiado nas revistas especializadas em matéria de segurança, você vê acidentes que ocorrem por esse tipo de situação. A negligência do próprio trabalhador. Inclusive, agora, há 4 meses o rapaz saiu do hospital agora há pouco, assisti no jornal, acho que foi Jornal Nacional, na Globo, que o rapaz caiu numa altura de 14 metros. Certo. Quer dizer, era um eletricista que estava fazendo instalação num prédio em construção. Certo. E caiu de 14 metros. Quer dizer, o cara ficou todo quebrado. Isso. Ele não morreu porque não chegou a vez dele, porque Deus não quis que ele morresse. Inclusive, os médicos ficaram assim, quando ele chegou no hospital, não, esse cara não tem mais jeito. Ele teve todo, mas já está se recuperando, já está em casa.
Mas esse é um exemplo, como você estava falando aí, né? Trabalho em altura, Isso. que caiu, né? Agora, por que caiu? O que foi que houve, né? Então, isso também requer uma investigação, né, Perfeito. para saber de quem é a culpa e quem faz essa investigação. Pronto. Quando você tem um acidente de trabalho mais importante, e em regra os que têm óbito, né, o Ministério do Trabalho, através da Superintendência Regional do Trabalho, ele vai até a empresa e faz a investigação, certo? Ela faz essa investigação, conclui através de um laudo, né? Quando há óbito, a Polícia Civil também pode fazer essa investigação. Em verdade, ela deveria fazer essa investigação ao lado da Superintendência Regional do Trabalho e fazer a conclusão pela responsabilidade do acidente, né? Claro que isso depois, eventualmente, poderá ser levado à Justiça do Trabalho, né? Através de uma reclamação trabalhista e essas informações poderão ser juntadas, inclusive. Então, Alejandro, é o seguinte, o trabalhador tem que prestar muita atenção, né? Porque, como você falou, nenhum acidente, né, nenhuma indenização vale a pena você se acidentar, né, meu amigo? Verdade. Então, você, trabalhador que está nos assistindo agora, não vale a pena querer, de repente, ter uma produção a mais, produzir mais, né? De repente, e aí você acontece um acidente, e aí, meu amigo, aí você não vai dar mais produtividade à empresa e vai ficar afastado. E outra coisa, a maior linha de defesa da empresa é a tal da culpa exclusiva da vítima, né? Do trabalhador. É essa linha que as empresas trabalham, né? Exatamente. De defesa. Exatamente. E por incrível que pareça, ela acontece. A culpa exclusiva do trabalhador, ela acontece. Acontece quando a empresa, ela tem buscado fazer a prevenção. Ela adota, como eu disse no início, né, ela adota uma política de segurança, ela busca a eliminação do risco, ela treina o trabalhador, fornece equipamento, faz a fiscalização, não é? E ainda assim um trabalhador, muitas vezes, ele se desvia daqueles procedimentos de segurança e comete um erro. Ele decide por pular uma etapa de trabalho, que seria uma etapa que englobaria algum requisito de segurança. E após vem a se acidentar, não é? Então, nesse tipo de situação, quando a empresa se vê demandada na Justiça do Trabalho, ela pode eventualmente alegar a culpa exclusiva do trabalhador, que poderá ser configurada nesse tipo de ocorrência. Agora, vale lembrar que a empresa ela precisa estar munida de todas as provas, né, de que realmente treinou o trabalhador, preparou ele para aquela atividade de trabalho, forneceu o equipamento de segurança adequado, muitas vezes uma proteção coletiva e, além disso, fazer a fiscalização. Ok, Alejandro, vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre legislação, né? Quais as regras aí que o trabalhador tem que seguir, onde ele vai buscar, onde ele vai beber dessa fonte, para que ele possa ficar também por dentro do assunto e não cometer os erros para que possa acontecer um acidente. Vamos ao intervalo, Joelzinho? Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Primeira Instância para você. Primeira Instância, o direito começa aqui. Até já. Estamos de volta com Primeira Instância, o seu programa jurídico aqui da TV Mix. Estamos conversando hoje com o advogado Alejandro Rendon, ele que é especialista em Direito e Processo do Trabalho e também é consultor na área de Segurança e Saúde do Trabalho. Alejandro, aonde é que o trabalhador, onde é que o empresário pode buscar todas as informações para que ele possa ficar por dentro do que fazer para evitar os acidentes de trabalho? Perfeito, Robson. O site do Ministério do Trabalho, ele dispõe de uma seção onde constam lá as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Essas normas regulamentadoras, atualmente nós temos 36, elas traçam todo um conjunto de ações que a empresa deve buscar atender conforme o segmento dela. Há normas específicas para a área marítima, há normas específicas para a construção civil, para o trabalho em altura. São as famosas NRs. São, né? As famosas NRs, né? Então, através da leitura dessas NRs, através da orientação profissional em cima dessas normas regulamentadoras e da própria CLT, não é?
você consegue obter as informações que você precisa, né, enquanto empresário, enquanto trabalhador, precisa observar para que a prevenção seja feita, né, de forma geral, né? Ali estão traçadas as diretrizes, um conjunto mínimo de ações. Na verdade, a empresa pode fazer mais, mas ali está traçado o mínimo. Ali é o mínimo, né? É o mínimo. E outra coisa, um exemplo, né? Você que trabalha em altura, né? Trabalha subindo em poste, por exemplo, trocando lâmpada, ajeitando fio, sei lá. Tem que trabalhar em altura, você tem um NR A35, né? A35. Quer dizer, que você pode ir lá e rapaz, vou olhar se a empresa está cumprindo com as regras, sim, né? Perfeitamente. Isso é uma boa para qualquer trabalhador, até porque é uma atividade de alto risco, né? Perfeitamente. Essa atividade especificamente que você falou, imposto, né? Ela, de imediato, ela se enquadra em vários NRs, em várias normas regulamentadoras, mas destacadamente em duas, que seria a NR10, que ela vai tratar sobre segurança e saúde em atividades que envolvam eletricidade, de forma direta ou indireta, e também a NR35, que é a que trata de trabalho em altura, né? Então, essas duas normas, elas traçam os parâmetros mínimos para a segurança do trabalhador. E eu vou dar alguns exemplos aqui de requisitos, né, para o trabalho em altura. Por exemplo, a NR35 é uma norma recente. Ela determina que para o trabalho em altura, aquele trabalhador que vai executar trabalho em altura, ele precisa ter autorização da empresa. A autorização da empresa por escrito, certo? Essa autorização ela só vai poder acontecer quando o trabalhador tiver capacitado. Então, é um treinamento que ele faz de 8 horas e após esse treinamento esse que tem que ser feito teórico e prático, né? De forma teórica e prática, ele é certificado, esse trabalhador. Após esse treinamento, ele é submetido a exames de saúde, exames específicos que vão considerar o trabalhador apto para a atividade em altura. Não é o exame comum, periódico que se faz. E pode até ser feito através do exame periódico, mas a diferença entre um exame periódico qualquer e um exame periódico para um trabalhador que execute trabalho em altura é que o atestado de saúde ocupacional tem que vir constando no próprio ASO que o trabalhador está apto para trabalhar em altura. Então, estando de posse, o trabalhador estando de posse do atestado de saúde ocupacional apto para trabalho em altura, certificação de capacitação, tendo sido submetido e aprovado em treinamento teórico e prático, e de posse de uma autorização por escrito da empresa, o trabalhador estará apto a fazer o trabalho à altura. Claro, vai ter que receber equipamento para isso, né? Vai ter que ser instruído para fazer aquela determinada atividade. No meu caso, jamais eu iria trabalhar em altura, porque eu morro de medo de altura. Até para trocar uma lâmpada em casa é um medo danado. Então, as pessoas também, não adianta também você querer ficar empregado ou ser empregado de uma empresa que você tem alguns problemas de saúde ou por questão de medo mesmo. Então, é melhor o trabalhador, procurar um trabalho que realmente, né, Alejandro, e não tentar, de repente, dar aquele jeito, não, eu vou trabalhar porque eu estou precisando e tal. E aí pode realmente ser um problema sério para ele e para a empresa, né? Verdade. E para isso tem um exame admissional, né? Exatamente. O trabalhador, a gente comentou agora há pouco que ele tem que se preocupar consigo mesmo, né? Ele tem que pensar que a produção não é tudo, né? Ele tem que lembrar, o trabalhador de forma geral, ele tem que lembrar que em casa ele está deixando parentes, né? Família, filho, esposa, né? Marido, enfim. E ele precisa retornar para o lar inteiro. Então, assim, não existe esse trabalho que seja tão importante, certo? A ponto de que vale a pena ele submeter a própria saúde, né? A sua própria segurança. Então, de fato, cumprir as regras de segurança, não é? Essas são as recomendações que nós damos. Cumprir as normas de segurança, colaborar com a empresa no próprio cumprimento dessas normas de segurança, né? Porque muitas vezes a empresa diz, usa esse equipamento, né? Equipamento X. Só que ele encontra alguma dificuldade, Robson, e aí ele não informa a empresa, ele simplesmente deixa o equipamento de lado, acaba não usando, né? E isso acarreta mal para ele mesmo. Né? Ele deixa de usar equipamento, ele se submete a um risco e não informa a empresa que tentou muitas vezes. Né? Então veja que tem dois lados aí. O lado quando a empresa ela negligencia em alguma medida as normas de segurança e o lado em que o trabalhador negligencia as normas de segurança. Então buscar em conjunto, né, dar as mãos para que
para que os riscos eles possam ser eliminados, neutralizados ou reduzidos, por assim dizer, e fazer prevenção, né? Esse é que é o objetivo, né? Fazer um trabalho para que no final do dia o trabalhador possa chegar em casa com saúde inteiro. Ok, Alejandro, já estamos chegando ao final da nossa entrevista e do nosso programa. Você também faz consultoria nessa área de segurança e saúde. Então, o que é que você pode deixar aí seu contato, se você assim quiser, né, para que as pessoas possam estar lhe procurar para tirar uma dúvida, né, empresário que precisa aí fazer de repente um plano de segurança para a sua empresa, né, e aí você pode deixar, se você quiser, deixar o seu contato para que o nosso telespectador possa ter esse amparo. Perfeito, apenas deixar um e-mail, né, de contato, que seria o Alejandro, com J, né, ALEJANDRO, @rendon, RENDON.adv.br. Ficaremos à disposição para alguma dúvida, alguma demanda que venha a surgir. Ok, Alejandro, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e dizer que o Primeira Instância está sempre aberto para você, quando você precisar, não tem cerimônia. É só nem ligar, mandar um WhatsApp e que a gente traz você aqui, porque esse é um tema que a gente passaria 3, 4 programas conversando sobre isso. Né? Então, eu quero agradecer a sua presença e dizer a você, mais uma vez, que a Primeira Instância está de portas abertas, ok? Muito obrigado. Obrigado. Você de casa, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência e também pela paciência. Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana. Hoje, sábado, você vai, né, fazer aí domingo com muita tranquilidade e o próximo sábado também estaremos de volta. E não esqueça, o programa vai ao ar inédito aos sábados às 14h30, reprisa aos domingos às 18 horas e quinta-feira às 22. Então você tem 3 oportunidades de assistir o Primeira Instância. Então você sabe, Primeira Instância, o direito começa aqui. Tchau.